O nosso tópico 3 diz confecção social. Ponto 1, bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem e suas necessidades física e espiritual. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social do ser humano. O papel da igreja é o de proclamar o evangelho e aliviar o sofrimento, provendo o bem-estar social entre os irmãos. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiça. Assim, o mal social tem origem do pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar a vós não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. Esse sentimento é comparado aos cuidados de uma mãe que se preocupa e protege o filho. Também é equiparado a procedimento de um pai amoroso que se interessa pelo problema dos filhos. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e a social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo. Então, vamos nós aqui falar sobre o bem-estar. O bem-estar tem a ver com a vida espiritual. Ela é completa porque ela tem a ver com o nosso espírito, com a nossa alma e o nosso corpo. Nós já tivemos uma aula bem explicada sobre isso. Tem a ver com o nosso bem-estar social, tanto quanto o espiritual. Então, você precisa ter saúde? Sim. Todos nós, e quem pode, precisa estar de posse, lógico, das suas faculdades, seus estudos e de outras especializações, se for o caso. Nós, no entanto, da igreja, como cristão, nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente e também do nosso espírito. Ou melhor, cuidar de todas essas áreas. Nós precisamos estar bem com a nossa alma, corpo e espírito. E como é que está o cuidado com o nosso corpo? Como é que está o cuidado com a nossa moral, com a nossa formação, com o nosso comportamento e temperamento? Como está você enquanto ser humano completo na parte espiritual e material? Na parte material, nós, digamos, na igreja de Cristo, tem que haver paz e santidade, como nós já falamos. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Paulo aqui está falando acerca da paz, do bem-estar entre os irmãos, de um para com o outro. Os irmãos, eles precisam ser solidários uns aos outros, eles precisam ajudar uns aos outros. A igreja, muitas vezes, ela quer cuidar somente da parte espiritual, dos dons espirituais, do batismo, mas a igreja, ela tem também que estar cuidando da parte da mente das pessoas. A igreja de Cristo, ela precisa cuidar sim da parte espiritual, mas ela também precisa cuidar da parte emocional, espiritual e social, para que haja paz entre os irmãos, haja paz na igreja, para que haja comunhão na igreja. E para que haja essa comunhão da igreja, nós temos que chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Ou melhor, nós precisamos estar sendo solidário aos necessitados e socorrer e ajudar a quem precisa. Muitos são os que não precisam e muito poucos são os que precisam. Dá para a igreja fazer este papel, ajudar
os que precisam. Amém? Vamos nós, ponto 2, está encerrando nosso trabalho. Ponto 2 diz o seguinte: dedicação e altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho. Apesar dos direitos inerentes ao seu apostolado, ele decidiu nada receber. Ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ter voz pesados. Assim, sendo para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seus artifícios de fabricante de tenda. Acerca disso, recorda aos irmãos do seu trabalho e fadiga, por isso trabalhando noite e dia, para não sermos pesada a nenhum de vós, para não se tornar um fardo para a igreja. Ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o evangelho, que vive do evangelho, é digno o obreiro do salário. Assim, ele explica que não usou desta justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo do evangelho, e que tudo fez para ganhar o maior número possível de alma. Nesse sentido, aprendemos que é o amor sacrificial e o trabalho voluntário desprendido são essenciais para o crescimento do reino e deve fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contrapondo, claro, ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Vamos falar pouco aqui, amém? Sobre este ponto, sobre esta palavra, sobre este apóstolo que nos deixou um exemplo tão grande, que por falta do povo não buscar a palavra de Deus, às vezes faz tudo ao contrário. Vamos lá? Então, meus irmãos, veja que o apóstolo Paulo é um grande homem de Deus, viu? Esta lição foi uma lição de aprendizado bastante para nós. Então, vejamos aqui essa parte que fala sobre altruísta, né? Aqui tem a ver, irmão, com a preocupação com o próximo. Altruísta, ele é uma pessoa que se preocupa com o próximo. Uma pessoa altruísta é uma pessoa que se preocupa com o próximo, ele se preocupa com a necessidade dos outros, ele abre mão de algo para beneficiar o outro. E o apóstolo Paulo aqui, irmão, ele exatamente se destaca por ser essa pessoa, pelo papel que ele fez, pela sua pregação, pelo seu testemunho. Ele é uma pessoa que realmente podemos dizer, né, que ele é o altruísta, né? Para você entender melhor, nós vamos estar falando aqui um pouquinho dessa última parte de apóstolo Paulo, contando aqui o seu testemunho. O apóstolo, ele trabalhava na obra do Senhor, dedicadíssimo. Ele tinha todo o direito, né, de se alimentar, né, pelo que a igreja gerava, através do dízimo, da oferta e algo mais. Mas, no entanto, para que ele pudesse ganhar mais alma para Cristo, ele não quis ser pesado à igreja. Por quê? Porque ele mostra aqui que naquela época o povo era muito pobre. O povo era muito necessitado. Então veja que verdadeiramente que quando uma pessoa deixa o evangelho entrar no seu coração, essas coisas acontecem. Ele compadece dos outros. E o apóstolo Paulo, ele abriu mão do que ele tinha direito, porque ele via que a igreja era muito necessitada e que tinha até mais pessoas para ser ajudado. Então, ele focou na alma,
para ser salva. A Bíblia não é contra e nem o apóstolo também estava sendo contra. Né? Ele não era contra os obreiros receber ou ganhar da igreja, não. É direito. Mas ele, por decisão própria, o apóstolo Paulo não queria depender da igreja. Sabendo que se ele ousasse de querer, irmão, que era direito dele, ele sabia que a igreja ia sofrer mais ainda, porque as pessoas precisavam de ajuda. Naquela época o povo era muito pobre e muito necessitado. Então, que o apóstolo Paulo, ele começou a trabalhar constantemente. Ele começou a trabalhar fabricando tenda, irmão, para poder o seu sustento não ter que sair da igreja, para que não ele fosse ali pesado para a igreja. E eu lhe digo que realmente era mesmo um grande amor que está faltando nos dias de hoje. E desde já eu quero te agradecer pela tua presença, amém? E que Deus te abençoe. Fica com Deus e quando Deus permitir, nós estaremos aqui falando da sua palavra, amém? Tchau!